Irmãos, eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Eu sei que a reverência pode estar no sentar, no levantar, mas eu aprendi que quando eu chego num tribunal de juizado, um homem talvez pecador, não crente, nem temente a Deus, a gente tem que levantar para o juiz entrar, né? Se a gente tem reverência diante de um homem, imagina dessa palavra. Então fica de pé, abre a tua Bíblia. A mídia vai botar ali, ó, o Evangelho segundo escreveu Marcos, uma palavra muito conhecida, 4, verso 35, amém? Quem está com o teu smartphone, abre o teu smartphone, embora esteja aqui no altar, abre a tua palavra e acompanha comigo essa mensagem essa noite. A palavra nos diz assim nessa noite, irmãos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, uma tempestade, enfim, como dizia a tua tradução aí. E as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e chamaram: mestre, não te importas que possamos morrer ou que vamos morrer? Vai vir. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o interessante, já quero começar a pregar aqui, que não tem uma reação. Algumas traduções no original, a história vai dizer que Jesus não levantou um clamor sobre o vento e o mar, ele só deu uma ordem. Alguém pegou isso aqui, Jesus? Ei, vento, aquieta-se, mar, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completar a bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? 5, verso 1, para fechar aqui. E eles atravessaram e foram para o outro lado. Senta glorificando o nome de Deus aí, irmão. Por si só ler esse texto, já a pregação já está esmiuçada. Porque no verso 35, Jesus chama os seus discípulos e libera uma ordem: vamos para o outro lado. Jesus não fez um convite: vamos tentar passar para o outro lado. E no verso 5, no capítulo 5, no verso 1, o texto termina dizendo: e eles passaram para o outro lado. Irmãos, para você entender esse texto, a gente tem que esmiuçar um pouquinho a palavra. Não vai dar tempo de a gente ler o texto todo do capítulo 4, mas quando você tiver tempo, leia. O que está acontecendo ali, diácono Fernando? Para que os discípulos vão entrar em um barco, vai se levantar uma forte tempestade, os discípulos começam a ficar atemorizados, e Jesus se levanta, enfim. Está acontecendo ali, irmãos, no verso 4, capítulo 1, Jesus está diante de uma grande multidão à beira do mar da Galileia. E Marcos, ele gosta de esmiuçar, né? Marcos e o Lucas, doutor Lucas, é outro que nos evangelhos gostam de detalhar aquilo que eles viram. Não sei se é do conhecimento dos irmãos, os evangelhos sinóticos, embora vão falar um ponto de uma visão do evangelho de cada um, alguns têm algumas riquezas particulares. Emmanuel, que gosta de Bíblia, acha interessante que Marcos, ele faz questão de falar que no fim da tarde, ou que já era tarde. Por que Marcos mensura isso, diácono Fernando? Era costume de Jesus fazer milagres, sim ou não? Jesus curava cego? Sim. Paralítico? Tal é aquele que desceu lá do telhado, o cara estava na cama, Jesus falou: teus pecados estão curados, perdoados. O cara levantou e andou, entre outros milagres. Mas o que mais Jesus fazia era pregoar a palavra do reino de Deus. Talvez hoje, um culto de 2 horas e meia, enfim, não sei qual o tempo que esse culto vai acabar, porque a direção é dele. Teve um culto aí em uma certa região do país que ficou rolando dias.
E se for a vontade dele, tu te prepara. E se tu não quiser, tu pode sair. Mas se a glória dele estiver na casa, eu quero ser o primeiro a ficar. E aí talvez a gente entra para dentro de um culto, sai da nossa casa num domingo ou numa quarta-feira, e a gente não consegue ficar nem que seja meia hora ouvindo a palavra de Deus. Não é isso? E aí naquela tarde me chama a atenção que uma multidão está o dia todo, Emanuel, ouvindo o ensinamento do mestre. E sabe o que me chama a atenção? Que Jesus ele está lá na areia, próximo àquela beira do mar da Galileia, e é tanta gente que ele entra num barco e começa a se afastar da multidão. Para quê, diácono Fernando? Para que todos possam vê-lo melhor e ouvi-lo melhor. Ou seja, Jesus já dava uma importância muito grande a isso aqui, a palavra. Jesus fazia maravilhas e prodígios, mas ele queria ensinar para mim e para você que o mais importante do que milagre e prodígios é a palavra de Deus. Hoje, a atmosfera desse culto, eu louvo a Deus por isso, os louvores, e eu nem passei para os meninos a pregação, o texto, e vem tudo se encaixando. É bem sabido que Jesus, quando está nos barcos e lançando ali aquela palavra, vai começar a entardecer, finalizar o dia, e para o judeu às 18 horas é uma mudança de data, de um dia, é bem mais cedo que o nosso. E Jesus está lá pregando a palavra, a multidão está lá na areia. E aí me chama a atenção no texto, eu sou igual a minha apóstola, eu viajo na palavra, Léo. Falou, tinha uma multidão e ele chama só os discípulos. E talvez se a gente não olhar com um olhar cristão, um olhar naquilo que Deus quer que nós vejamos, a gente vai achar que, por que os discípulos eram melhor que uma certa multidão? Por que Jesus não chamou todos aqueles que estavam lá? Sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente olha, eu me coloco nesse lugar, às vezes a gente olha, quantas vezes eu também me coloquei nessa situação, a gente olha para os nossos apóstolos, olha para diáconos, e sem ser cargos eclesiásticos, alguém que está tocando, alguém que está subindo no altar, e às vezes a gente acha ou aponta, achando que a pessoa subiu ou botou um blusão de manga para querer se aparecer, uma pulseira. Só que dentro desse texto a gente vai ver que quando Jesus convida os discípulos eram o quê? Antes de seguir a Jesus, alguém sabe me dizer? Pescadores. Repete comigo, os discípulos eram o quê? Pescadores conhecem rotina de mar, de rio, rota de navegação, sim ou não? Tu tem que viajar na palavra, irmão. E aí Jesus está fazendo um convite para os discípulos, alguém que sabe o que está por vir diante dele, meu apóstolo. O que é isso, Fernando? Jesus já sabia que ia acontecer essa tempestade, Jesus já sabia de tudo. Eu posso te dizer uma coisa, os discípulos também sabiam. Mas como assim não está na Bíblia? Vai buscar a realidade geográfica daquela área, pastor. O Mar da Galileia, Marcos, ele está aproximadamente a 200 metros abaixo do nível do mar. E cercado numa região montanhosa. E o que você quer dizer com isso, Fernando? Era comum ter tempestade naquela região. Não é um convite, Léo, que alguém vai te convidar para jantar na tua casa e comer uma picanha maturada. Jesus está fazendo um convite para os discípulos. Não é de porta aberta de emprego. Não é um convite de carro novo na garagem dos discípulos. Jesus está chamando os discípulos para uma provável tempestade. Alguém entendeu isso aqui? E me chama a atenção como é que alguém que sabe que está por vir uma tempestade vai entrar num barco, porque convite bom todo mundo quer ir, sim ou não? Agora vai chamar para fazer célula, para ir no discipulado, para evangelizar. A Thaís sabe bem o que eu estou dizendo. Vai fazer ação social para tu ver. É difícil, irmão. Ninguém quer. E eu não estou aqui para te apontar, não. Porque o primeiro tem que cortar em mim. E aí o convite não é desejoso para os discípulos. E ainda assim eles entram no barco. E aí quando eles entram no barco, o texto vai dizer que eles vão seguindo a rota de navegação. Mas sabe o que acontece? A multidão que fica na areia, eu posso, não está no texto, eu estou conjecturando. Talvez está dizendo para os discípulos vão subindo lá, ó, Pedro, marrento que só ele. Aí Jesus chamou, tá lá, ó, tá se achando.
Acha que é pescador de almas agora. Alguém está vendo Marcos, Lucas subir e tem alguém apontando para eles. Só que não sabe o que tá por vir pela vida deles. E é assim nos dias de hoje. Às vezes alguém vê a gente não tá. Só Deus sabe o cenário que eu passo. Só Deus sabe a madrugada que eu e você tem acordado para falar com Deus. Só Deus sabe de pessoas aqui que sobe monte, desce monte, vai campanha, sai de campanha, vem domingo, sai domingo, vem quarta, acaba quarta e Jesus não está respondendo. Perdão, irmãos. E Jesus, embora esteja no barco, Jesus não está se levantando e não está respondendo. Deixa eu correr com o texto. Os discípulos vão e já tem em mente do que pode acontecer. Porque a proposta para quem está na areia é ser melhor que alguém. Só que o reino de Deus, o evangelho de Deus, a proposta para quem vai fazer, talvez não seja mais agradável. Sabe por quê? Porque o evangelho é um evangelho de renúncia, apóstolo. E sabe o que acontece? Aquele pessoal da areia, provavelmente, eram pessoas que não queriam largar velhas práticas. Para entrar no barco, a tua conversa tem que ser diferente de quem está na areia. Eu vou falar. Para quem vai entrar no barco, as reuniõezinhas pós-culto tem que ser diferente do que quem está na areia. Sabe por quê? Jesus não está chamando multidão hoje no culto dessa noite. Ele está chamando discípulos. Ele está chamando alguém que ele tem relacionamento. E quem tem relacionamento com o céu não acaba culto para falar da vida dos outros. Quem tem relacionamento com o céu não está no trabalho olhando para onde vai para olhar. Não está depois da meia-noite mandando um zap para quem não está a olhar. Quem faz isso é multidão. Mas Deus hoje está fazendo um convite para pessoas que estão nessa porta. Hoje o convite é para você. Larga as velhas práticas. Larga o que a multidão está querendo fazer. Larga o que todo mundo está fazendo. Porque com Jesus é diferente. As vestes é diferente. O modo de falar é diferente. O modo de andar é diferente. O modo de orar é diferente. E Jesus está falando para alguém aqui nessa noite. Hoje o convite é para você. Larga as velhas práticas e vem para dentro do bar. E olha isso aqui, irmão. Os discípulos entram no barco. Algumas igrejas aí, quando faz apelo, já viu? O irmão aceitou Jesus, solta aquele negócio que estoura de festa. E tem que ser festa mesmo, porque no céu é uma festa muito grande. Oh, meu Deus. Só que o convite de entrar no barco, Jesus é demais, né? Jesus podia, apóstolo, pegar um barco para cada discípulo. Sim ou não? Podia ou não? Podia. Ele podia, Léo. Pedro, pega um barco. Marcos, outro barco. Laísa, o teu barco. Mas sabe o que ele faz? Bota todo mundo no mesmo barco. Só alguém entendeu isso aqui. Sabe por quê? No mesmo barco tem um nervoso, tem um calmo, tem um que ora, tem um que prega, tem um que toca, tem um que limpa, tem um que evangeliza, tem um que faz as coisas pro reino de Deus. Porque dentro do barco, Deus amado, para estar dentro do barco, eita, a tua individualidade, o teu temperamento não vai importar, porque Deus quer forjar caráter. Por que isso, irmão Fernando? É só tu ler a história. Pedro, irmão, era o cara que pavio curtíssimo. O negócio azedava ele já. João, um cara bem provável, bem mais calmo. Tiago, irmão de Jesus. E dentre outros discípulos, Felipe, André. Só que são características diferentes, meu líder. São temperamentos diferentes. E são ministérios diferentes. Sim ou não? E olha isso aqui. Quando o convite está no barco e o barco está saindo do meio da multidão, está todo mundo tirando selfie depois do culto. Pá! Fomos chamados. Estamos juntos. Hoje é só nós. A multidão ficou para fora e agora é só quem está no barco. Vem cá, André, dá um abraço. Depois do culto, Felipe, vamos fazer aquele lanche lá fora no
no lanche X ou Y. Ó, fulano de tal, terça-feira vai ter célula, vamos junto, tá na célula, tá? A multidão não vai estar não. Tá tudo muito tranquilo e muito bom. Até aparecer vento e tempestade. Por que está falando isso, diácono? Jesus já me ensina isso, meu apóstolo. 2 casas, minha líder. Quem já leu isso aqui? Quem olha para casa são iguais, a mesma coisa. Mas aí sabe o que acontece, Léo? É necessário vir vento e tempestade para revelar a base das casas. Jesus vai fazer esse comparativo e ele fala quando a água do mar começa a bater e o vento soprar, as estruturas começam a aparecer. Não está entendendo? Não vou desenhar para você entender. Eu quero te dizer uma coisa. Às vezes é necessário um vento, uma tempestade na tua vida para tu saber quem está contigo de verdade, para saber quem é crente de verdade, para quem é aquele que estava dentro da selfie, quando o vento vem, a selfie apagou, não posta mais. Os convites de estar dentro da casa não acontece mais. Sabe por quê? Uma casa foi construída na areia, só que a outra casa, Jesus vai falar que foi construída na rocha. Então se tu tem base forte e foi construído na rocha, fica tranquilo que vento nenhum, tempestade nenhuma vai te levar, porque quem foi construído na rocha, quem tem alicerce forte, raiz forte, vento nenhum derruba. Começou a apertar, irmão. Começou a apertar, começou a vir vento. E dentre os 12, tem aquele mais medroso, o que vai se acovardar, vai se esconder lá na polpa do barco, na proa, não conheço muito de navegação, vai deitar, vai ficar clamando, vai chorar. Tem aquele outro que é mais agitado, pega o balde, vamos tirar. Tem aquele que tira 10 baldes de uma vez, aí tem aquele outro mais preguiçoso, que pega uma caneca para tirar a água do barco. E aí, desculpa o termo, tá, irmão? Essa gíria é do Rio. E aí o caô começa. A selfie já não vai ter selfie ventando, água afundando o barco. O texto acabou de dizer, estavam atemorizados, eram pessoas que tinham costume, irmão, de enfrentar tempestade, porque eram pescadores. Mas o negócio começou a apertar de tal forma que aquele que estava abraçado com o outro começou a ficar nervoso um com o outro. Começou a apertar o negócio e Jesus está lá dentro do barco, mas lá fora o couro está comendo, Marco. Posso conjecturar que algum discípulo, outro falou assim, cara, tu não quer ajudar? Sai fora do barco. E outro fala, tu tá nervosinho demais. Calma aí, a gente vai, mas vamos com calma. E aquele outro lá atemorizado, por que tu chora tanto de vez ajudar? O que tu quer dizer aí com isso, diácono? A gente pode não concordar com muita coisa dentro da casa, dentro do barco. A gente pode olhar para algumas coisas e achar que talvez poderia ser diferente. Mas eu quero liberar uma palavra para a igreja que está todos dentro do barco. Ainda que a gente não possa concordar com alguma coisa, achar que podia ser diferente, Jesus colocou todos nós no mesmo barco. Sabe qual é o teu barco hoje? Ministério e Promessas nas Nações. Ah, Fernando, mas o fulano me olha assim, pouco está se importando Jesus como fulano te olha, como fala contigo, sabe por quê? Ele te colocou nesse barco, para que dentro do barco você possa fazer algo, para que esse barco não possa afundar. E sabe o que acontece? Tu está subindo na proa desse barco e está querendo se jogar, está querendo sair fora. Eu vou entregar tudo. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmão. Só que quando o barco estava perto da areia, dava para sair do barco e sair andando e nadando até a areia e ir embora. A multidão que Jesus dispensou, falou vai descansar, eles foram tranquilos. Só que agora está em alto mar e tem uma tempestade lá de fora. Sabe o que eu estou falando aqui? Você que entrou dentro desse barco, não tem como mais pular fora desse barco. Por que, diácono Fernando? Se pular vai morrer. Se pular tem destruição. Se pular vai se afogar. Se pular não vai chegar na areia. Sabe por quê? Porque não te cabe mais multidão. Jesus chamou pessoas hoje nessa noite para alavancar ministérios, alavancar famílias, alavancar coisas na tua vida. E está dizendo, não cabe mais multidão dentro de você. Não tem como mais sair do bar. Que é isso, irmão Fernando? Então é seguir a ordem para você. Vamos atravessar para o outro lado.
E deixa eu te contar um segredo aqui. Porque bobo é o que acha que quando Deus libera uma palavra de vitória... Porque é palavra de vitória, irmão. Jesus falou que para entrar no barco ia chegar do outro lado. Ele não achou que ia chegar. A mensagem era chegar. Só que sabe o que acontece? Estão tentando pular do barco. Estão querendo desistir. E Jesus está lá. E eu já vi várias pregações sobre esse texto. Deus me revelou algo aqui tão profundo. Às vezes talvez você está achando que o teu Deus, em Jesus, está se acovardando diante. Foi assim que os discípulos pensaram. Não se importa que a gente vai perecer. Sabe por que Jesus estava dormindo, Eliane? Porque se ele deu uma ordem, ele garante a ordem até o final. Não entendeu não? Vou te falar. É a gente que duvida. É a gente que acha que não dá mais. A palavra para aqueles discípulos é que a gente ia sair e voltar para o outro lado. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? Deita aí e descansa na minha palavra. Se eu liberei uma palavra sobre a tua família, pessoa nenhuma, gente nenhuma tem o poder de bloquear aquilo que o céu liberou sobre você. Deus está falando com pessoas nessa noite. Eu dei a ordem, eu liberei algo sobre a tua vida. Sobre você é uma promessa. Sobre você é uma palavra. Que você vai chegar do outro lado. Não adivinha vento contrário. Pode vir acusador do inferno. Pode vir a fofoqueira. Pode vir a pombagira. Pode vir o inferno contra ti. Porque a ordem daquele que manda, daquele que pode, daquele que faz, é que você e eu e essa igreja e a tua casa vai chegar do outro lado. Quem acredita nisso, aplauda ele. Vai chegar do outro lado. Toda vez que a palavra é liberada, vai se levantar vento e tempestade. Quem lembra da vigília aqui? Quem estava aqui na vigília? Teve uma agora e uma outra, que eu e a Gleice estava na direção. A minha aposta fez me lembrar, liberou o gatilho. Aquele pastor Michel, meu Deus, o nome está além da... É tipo Matrix, o cara, velho. Tá louco. Tu não entra. Eu saí daqui da conferência, o pessoal tá ficando maluco, tá falando em código, em letra. Falei, mano, tô cheio de código aqui para ativar. Aí o cara ficou doido, é Matrix. O céu é assim mesmo, irmão. Sabe por causa de quê? Dentro de você tem um DNA. E qual é o DNA? Tu foi formado do quê? Barro, terra. E semente plantada, ela cresce aonde, apóstolo? Em terra. Por isso que a gente fala tanto de semear. A semente tem que entrar dentro de você e germinar, porque você tem que ser terra fértil, barro fértil. E aí começa a liberar código. Deixa eu voltar para o texto. Toda vez, é isso que eu queria falar, que algo vai ser liberado sobre você. A vigília foi uma bênção aqui. Aconteceu um movimento e algo tremendo foi liberado sobre a minha e minha esposa. Sobre permanecer. Deus sabe, os irmãos sabem que a gente era do Rio de Janeiro, está aqui há uns 2 anos, e às vezes a vontade bate de ir para lá, perto da nossa família. E houve uma ordem de um pastor que estava ministrando aqui. Não é tempo de vocês voltar. Irmãos, foi questão de dias. Acabou a vigília. Eita, para a gente ficar aqui, aí já todo animado, né? Palavra de ficar, o trabalho vai melhorar, Deus vai liberar a provisão, que é assim que a gente pensa, né? Começou o vento. Em uma semana, irmão, eu perdi 3 amigos no Rio. Um era meu discípulo lá que eu discipulava. Se suicidou. Por que tu está falando isso, Fernando? Sabe por quê? O meu coração começou a gritar e querer anular a palavra que foi liberada sobre mim. Eu falei, agora chegou o tempo, eu vou voltar. Eu vou voltar. E aí, por não satisfazer, a gente descobriu um diagnóstico num familiar nosso de câncer. Não que a gente não crê que Deus pode curar, mas dói, né, irmão? Quando é no telhado dos outros, às vezes não dói muito. Quando é no teu, aperta. E fomos lá, passamos uma semana fortificando o familiar, tudo numa boa. Ficamos lá, voltamos na paz. É tempo da gente voltar mesmo. Vamos exercer nosso ministério. Viemos para cá, uma tia foi internada da Gleice. A mulher bem, irmão. Em uma semana, caiu dentro do hospital e ia receber alta, morreu. Que isso, diácono? Foi percas assim, irmãos, ó, uma avalanche. Começou a bater na minha polpa, no meu barco.
E a gente começou a tentar pedir resposta a Deus. Só que havia uma palavra. E não diferente de mim, toda vez que a palavra é lançada sobre você de Deus, não se engane, que não vai vir vento e tempestade sobre você. Mas sabe o que acontece? O que muda o cenário é quem está no barco contigo. Eu vou desenhar para você, largar o glória aqui forte. É porque às vezes a gente confia em carros, em cavalos, em pessoas, em líderes, em pastores. Só que a gente não coloca Jesus dentro do barco. E deixa eu te falar, nenhum conhecimento de Pedro, nenhuma doutorado daqueles pescadores, nada que eles conheciam de navegação adiantou naquela tempestade. Sabe onde eles foram recorrer? A quem estava dentro do barco. Jesus de Nazaré, o Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Iavé, que ele desceu aqui para que a promessa em Isaías se cumprisse. O Filho de Deus se tornou carne e ele veio aqui e conviveu entre a gente, exerceu seu ministério. E um dia ele foi crucificado, apanhou, foi esbofeteado, sangrou no madeiro por mim e pela tua causa. E aí o diabo achou que estava vencido. Ei, morreu o Filho de Deus, agora a gente venceu. Se tu não der um glória aqui agora, irmão, passou um dia, nada aconteceu, o inferno em festa. Segundo dia, o inferno em festa. Eita, eu estou sentindo ele aqui, irmão. Só que o homem da mão furada, ele desceu lá no inferno e falou: Satanás, eu desci aqui como homem, e agora eu estou tomando de tu toda a autoridade. Eu estou lá e eu estou falando: não tem julgo mais sobre eles, não tem acusação, porque eu estou tomando a chave da morte. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está aqui te dizendo: ele está vivo. O Cordeiro vive. O Cordeiro vive. Eu estou sentindo uma graça aqui. O Cordeiro vive. Ele vive. Ele vive. Ele vive. E ele um dia vai voltar. Ele morreu como Cordeiro, irmão. Mas sabe quando ele voltar? Como leão. Rugindo. Rugindo. Não tem mais choro sobre a tua vida. Não tem mais acusação. Maranata. Maranata, pode falar isso comigo? Maranata, ele está vindo. Ele está vindo. Eu não sei a tua tempestade, irmão. Eu sei a minha, contei um pouco da minha. E a minha não é maior do que a tua, tá? Só tu sabe como tu entrou aqui nessa noite. Talvez a tua alma, a tua roupa, a tua maquiagem não está conseguindo revelar para mim que sou carne e osso. Como está aí dentro? Jesus. É como se eu ouvisse almas gritando socorro. Alguém dentro aqui da casa que a expressão, a roupa, as vestes, a maquiagem não consegue ver. Mas o meu Deus viu dentro de você. Tem alma aqui gritando e falando: eita Jesus. Tem alma aqui gritando e gritando: Jesus, como esse discípulo, me responde, porque talvez é o último culto que eu vou lá e tu não me responde. Me ajuda, me ajuda. Será que tu não está se importando que a gente está perecendo? Será que tu não está se importando que a minha casa está perecendo? Só que eu vim liberar a palavra para você hoje. Ele olhou a tua alma e está dizendo: vou levantar hoje e vou dar ordem ao teu. E ele vai dar ordem ao vento, ele vai dar ordem ao mar. Aquieta, porque eu sou Deus. Ele é Deus, irmão. Tem gente aqui hoje que entrou por essas portas. Tem gente chorando aqui, irmão. Tem alguém sentindo isso aqui que eu estou sentindo aqui nesse altar. Tem gente aqui que só Deus. Tem gente aqui que não aguenta mais. Contou com pessoas que viraram as costas para ela. Quem estava junto na areia,
dizendo que estava junto contigo, não está mais. Não se preocupa não. Ainda que tu olha dentro desse barco, só está eu e meu esposo. Ou esteja tu sozinha nesse barco. Eita, tem gente sentindo Deus aqui. Isso, Espírito Santo, começa a fazer o que eu não posso fazer. Tem gente aqui que rodou o barco inteiro e não viu mais ninguém que estava dentro do barco. Antes de chegar a tempestade, já pulou e voltou para a areia. Só que Jesus, ele não saiu do barco, irmão. Ele não saiu do meu barco. Ainda que eu e minha esposa possa viver um dia de cada vez, que foi isso que eu falei para minha liderança. Ainda que eu possa dormir hoje, que acordar de repente com um cenário de tristeza. Ainda que Deus possa arrancar toda a riqueza, toda a provisão da minha vida, ainda vale a pena estar no barco com a presença de Jesus, do que ficar na areia sem Ele. Vale a pena estar junto dEle, vale a pena estar com a presença, do que estar na areia sem Ele. Aí tu olha para quem tem alguém na areia e fala assim: minha líder, porque Ele pode e eu não, Jesus? Porque Ele faz, eu não faço. E Jesus está falando assim contigo: você não é como os outros, você é alguém de perto. A gente não canta um louvor assim: eu sou teu, tu é meu. É Jesus falando isso para você, irmão. Ei, não para, não pula do barco. A gente olha para a multidão e vê coisas acontecendo, a gente quer voltar, quer fazer igual os outros. Chegou um tempo para esse ministério, irmãos, e as palavras que têm sido ministradas aqui por todos os pregadores é um novo tempo, um novo ciclo sobre essa igreja. Não te cabe mais. Não te cabe mais. Eu prefiro ficar com a tua presença, Jesus. Talvez eu pudesse na minha carne desistir e parar. Mas Pedro esteve diante desse cenário. Quem lembra aqui João 6? Uma multidão está ouvindo a palavra de Jesus fala assim: ó, o maior milagre sou eu. E alguns já falaram assim: que palavra dura. Talvez a minha pregação hoje, irmão, alguém vai sair daqui, pregador pregou duro, falou algo que confrontou o meu caráter, falou de rodinhas, de fofoca, de disse-me-disse. Eu estou falando isso sim, porque é isso que liberta, é isso que te cura. Deus pode liberar qualquer coisa sobre a tua vida, que Ele é o dono do ouro e da prata. Mas sabe o que acontece? O que Ele prefere fazer é perdoar os teus pecados. Que tu suba andando de bicicleta. Eu vou falar de novo isso aqui. Que tu suba pro céu andando de bicicleta. Que nessa terra tu nunca tenha carro do ano, carro novo. Que tu não tenha a melhor casa. Que tu não tenha a melhor provisão. Mas que tu, um dia, quando Ele venha buscar e arrebatar a igreja, ainda que tu não tenha todo o ouro dessa terra, ainda que a provisão não foi liberada sobre ti, Jesus não está liberando, porque o céu não é aqui não, irmão. Tem crente achando que o céu é aqui. Só que Jesus está voltando para buscar uma noiva, a noiva pura. Que você não tenha carro, mas que você tenha azeite. Azeite representa a presença de Deus. Que você tenha presença. Eu estou liberando isso aqui para alguém. Que você tenha presença. Que quando Ele vier, que tu suba salvo. Eu estou pregando o evangelho de salvação aqui. Oh. E agora, fechar a Bíblia. E agora, Jesus se levanta e Ele questiona eles. Jesus quis ofender os discípulos?
Talvez alguém que não vai mergulhar nessa palavra vai achar isso. Jesus esculachou os discípulos. Às vezes assim, quando o líder te chama a atenção, né? Rapaz, não faz isso. O direcionamento é esse. Eu já tive vários puxão de orelha, tá? Então eu posso falar. Quando me pega, só o sangue. É quase puxão de orelha. Teve um dia que eu falei, eita, pastor pega, né? Vê aquele bonzinho. Mas sabe o que acontece? É melhor o meu pastor puxar minha orelha, eu entrar dentro do distanciamento do céu, do que eu parar no meio do caminho e for morar a minha eternidade no inferno. E às vezes você está sendo direcionado pelo teu líder a fazer a coisa certa, e tu está achando que ele está só querendo te esculachar. Não, ele quer te botar no distanciamento. Sabe por quê? Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Lá atrás, eu falei para vocês que nós íamos entrar no bar e chegar do outro lado. Então era para esse vento e tempestade estar aqui fora, e você está todo mundo dormindo do meu lado. Porque quem pode contra a minha voz? Não é verdade? E Jesus vai liberar. Eu acho lindo esse texto quando os discípulos falam. Às vezes a gente ora bastante, sobe monte, vai culto, prega, e às vezes a gente não sabe toda a essência de Deus. Sabia, ô pastor? Eu aprendo a cada dia. Talvez a pessoa aí sabe nada de Deus. Porque os discípulos, eles caminhavam com Jesus dia e noite, com Jesus. E aí sabe o que eles vão falando para os outros? Quem é este? Sim ou não? Não está no texto? Ué, eles não sabiam que era Jesus, irmão. Caminhava com o homem, viu o cara fazer maravilha, prodígio. Como é que alguém que conhece a senhora está na minha voz? Ué, quem é essa? Está com amnésia? Sabe por quê? Porque Jesus gosta de confundir os sábios. Sabia? Quando você se acha que sabe demais, Deus fala, tu não conhece nada de mim não, então toma essa daqui, ó. Vá. Quem é esse que acalma vento e tempestade? Quem é esse que o mar e o vento lhe obedecem? Eu gosto de um texto em Jó muito forte, que Jó vai dizer assim, bem sei. Irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Bem sei que o meu Redentor vive. Alguém conhece Bíblia aqui? Eu vou repetir até que tu comece a ser impulsionado. Eu bem sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Jó está num cenário, irmão, que estava arrancando lepra com caco de telha, tá? Morreu o filho, acabou tudo para o Jó, família largou, mas Jó está olhando para o céu e está falando, eu bem sei que ele vive. Lembra do que eu ministrei aqui sobre a morte de Jesus? O Cordeiro vive. E aquele que Jó está mensurando, ele está aqui nessa noite. Aquele que vive e reina para sempre veio aqui hoje, marcou um encontro com você. Porque talvez tu teve várias oportunidades de não chegar até aqui hoje, mas já prova a Deus, ele só estava esperando você chegar para começar a liberar isso sobre a tua vida. E se você chegou aqui nessa noite, se você é visitante ou membro dessa igreja, essa palavra é para você. Jesus marcou um encontro contigo, e aquele que vive e reina, num dia, em breve, ele voltará para buscar a sua igreja. E só aquele que crê nessa palavra, só aquele que acredita nisso, quem não acredita não precisa glorificar não, mas aquele que crê que ele ressuscitou, que as suas pisaduras fomos sarados, e o seu sangue fomos comprados com preço de sangue, e ele no madeiro disse, tetelestai, foi consumado. Tu foi comprado por Jesus nessa noite. Se coloca de pé e exalta ele, que ele quer ouvir tua melhor glória. Começa a glorificar ele, começa a adorar ele, porque ele está na casa.